Pessoal, sejam bem-vindos à próxima questão. Agora a gente está na questão 17 de Física da UNEB de 2023 e ela fala sobre conceitos também. Foi uma questão que muita gente teve dificuldade e cobrou conceitos importantes de cinemática. Um caminhoneiro dirige em uma pista curva para a direita em movimento uniforme, segurando firmemente o volante para não ser pressionado contra a porta que se encontra à sua esquerda. Ele se sente empurrado para a esquerda. Ele está indo para a direita e se sente empurrado para a esquerda. E ao segurar firmemente o volante, sente-se equilibrado. Uma pessoa parada no acostamento percebe, olhando de fora da pista para o interior da cabine do caminhão, que o motorista faz um esforço para se manter estabilizado durante seu movimento diante da curva fechada que realizou. Utilizando os conhecimentos sobre mecânica newtoniana, é correto afirmar que... Então vamos lá. Nós temos aqui um caminhão, ele está fazendo uma curva, está uma velocidade constante, mas está variando sua direção. Então há uma ação de uma força, que é a força resultante centrípeta, que faz com que ele mude essa direção e percorra um caminho circular, uma curva. E tem um observador aqui que enxerga tudo de fora. Aí a letra A fala: o motorista e a pessoa parada no acostamento são observadores inerciais, pois se encontram em equilíbrio, sendo desprovidos de aceleração. Tá. O que é um observador inercial? É aquele que está em inércia, basicamente. Então, e o que você precisa para estar em inércia? O que diz a primeira lei de Newton? Que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo parado tende a permanecer parado caso não haja ação de uma força resultante sobre ele. Então, olha só o pré-requisito. Caso não haja uma força resultante. Então, se não tem força, se não tem aceleração sobre aquele corpo, ele está inerte. Ele vai continuar como está. Se não tem força de atrito, um objeto vai continuar deslizando infinitamente. Por exemplo, a gente pode falar isso sobre o observador? Sim, ele está parado, ele está inerte. Mas e o motorista? Apesar dele estar em uma velocidade constante, que indicaria uma inércia, ele está sofrendo uma força que é a força centrípeta para mudar a sua direção, que é perpendicular ao seu caminho original, a sua velocidade, fazendo com que ele percorra uma curva. Então, não é inercial. A letra B fala que o motorista e a pessoa parada no acostamento são observadores não inerciais. Olha o que a gente falou. Não inercial vai ser o motorista. Já a pessoa vai ser inercial. Falso também. C. O motorista sente-se empurrado para fora da curva por uma força que é reação à força centrípeta que atua no caminhão. Isso aqui confundiu muita gente mesmo, porque ele está falando da força centrífuga, que é uma força fictícia, não é uma força que existe realmente. É uma força inercial, também chamada de força de D'Alembert. E a pessoa para e pensa, pô, faz sentido. A força centrípeta é realmente um passo em reação da força centrífuga. Isso aqui não tem nada a ver. Primeiro, um passo em reação não atua sobre o mesmo corpo. Então, se eu tivesse uma força centrípeta e uma centrífuga se equilibrando no motorista, isso não seria passo em reação. Por exemplo, se eu tenho um objeto em cima de uma superfície, o que eu tenho aqui? Tem uma força peso e tem uma força normal. Ele está equilibrado aqui. Está atuando sobre o mesmo corpo. Só que a força peso não é passam em reação não normal. Para ser passam em reação, tem que atuar sobre corpos diferentes. Então, se eu tenho uma força peso, que é a Terra atraindo essa caneta, eu tenho passam em reação dessa força, só que na Terra. Na Terra, eu tenho uma força que surge, que é a caneta atraindo a Terra com a mesma intensidade em direção oposta. Então, o passam em reação, isso aí é a terceira lei de Newton, eles não vão atuar sobre o mesmo corpo. Só olhando por essa lógica, você poderia achar que isso aqui está errado, mas o principal motivo que faz essa alternativa ficar errada é o seguinte: a força centrípeta é uma resultante de diversas forças, é uma força resultante. Força resultante, ela não tem um par ação e reação. Ela é um somatório de forças na direção radial. Eu fui procurar informações e encontrei um fórum que eu posso repassar o link para vocês depois, mas que existe exatamente uma pergunta.
força centrífuga é a reação da força centrípeta? E um professor aqui responde, aí ele fala aqui que a força centrípeta é a resultante de todas as forças na direção radial, todas as forças que atuam sobre o corpo. Ele fala que na terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, e ela se aplica a cada uma das forças que compõem a força centrípeta, mas não a força centrípeta em si. Então, por exemplo, vamos imaginar a situação do caminhoneiro. O que vai compor a força centrípeta nesse caso? A porta do caminhão empurrando o caminhoneiro, o volante preso à mão do caminhoneiro e o atrito do banco com o caminhoneiro. Essas forças somadas vão formar a força centrípeta e cada uma delas vai ter seu par ação e reação, mas a força centrípeta em si não é um par ação e reação. Ele terminou concluindo assim. Portanto, a força centrípeta, como qualquer resultante de forças, não se aplica o princípio da ação e reação. Não se aplica. Segundo, a força inercial centrífuga, que somente ocorre em sistemas não inerciais em rotação, também não se aplica o princípio de ação e reação, sendo por isso denominada uma força fictícia. A força centrífuga é uma força fictícia, também chamada de força de D'Alembert ou força inercial, que é um efeito percebido por um observador estacionário, mas que não é uma força real. Então aqui a gente já elimina essa alternativa aqui, a alternativa letra C, porque força centrípeta não tem par ação e reação, e a centrípeta não é um passo em reação da centrífuga. D. O motorista é um sistema desprovido de aceleração. Isso aqui é falso, tem aceleração centrípeta. E a E fala que o motorista sofre a ação de uma força fictícia inercial. Lembra dos nomes? Força inercial, força de D'Alembert, força fictícia, a qual existe para um referencial dotado de aceleração. Que referencial é esse? Um referencial não inercial, porque eu tenho aceleração, então não é inercial. Ela existe nesse referencial. O motorista sente essa força, ele está em um referencial não inercial, ele está em um referencial com aceleração e ele sente essa força fictícia. Quais outras situações a gente vê uma força fictícia? O efeito Coriolis, a força de Coriolis, essa força que a gente viu da força centrífuga e a força de Euler, se escreve de Euler, que tem relação com a órbita de astros que não é perfeita, que é elíptica. Lembra das leis de Kepler? As órbitas são elípticas, então a força de Euler vale para esse caso e também uma força não inercial. Então aqui a gente marca que a alternativa correta é a letra E. Lembrando, se sua base de cinemática ainda não está bem construída, a base teórica, a base de cálculos, importante que dê uma revisada porque é um assunto muito importante para as provas de vestibulares. E agora a gente pode partir para a próxima questão.